Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado, amada. Hoje, sexta-feira, celebramos no dia 3 de julho a grande festa de São Tomé. Você se recorda de São Tomé? Aquele que nós usamos muito, ver para crer. Ah, sou igual Tomé. Nós vamos conhecer um pouquinho, a vida de São Tomé. E nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 20, versículo de 24 a 29. João, capítulo 20, de 24 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado, amada, é importante refletir esse Evangelho para que nós possamos perceber que é importante a gente rezar no nosso quarto, nossa oração individual é importante, não estou dizendo que não, mas a experiência com o ressuscitado, ela é feita na comunidade também. Assim como uma experiência com o ressuscitado pode ser feita no eu particular, individual, mas a maior experiência com o ressuscitado é na comunidade. Porque Jesus podia ter aparecido para Tomé, apareceu, não estava, podia aparecer, Tomé, só eu aqui. Jesus espera Tomé estar com a comunidade. Meu Senhor e meu Deus. Então a igreja celebrando hoje esta grande festa do apóstolo São Tomé, que ficou conhecido muitas vezes de maneira injusta como incrédulo. No entanto, o Evangelho revela algo muito mais profundo. Tomé não é apenas um apóstolo da incredulidade, mas os discípulos que fez o caminho da dúvida até a profissão de fé mais completa e de todo o Evangelho de São João. Quando os discípulos anunciam: vimos o Senhor, Tomé responde: se eu não vir, não acreditarei. Essa reação não nasce de um coração fechado, mas de um coração profundamente ferido. Tomé havia deixado tudo para seguir Jesus. Viu seu mestre morrer na cruz, como tantos discípulos, experimentou a dor da decepção. Ele tem medo de alimentar a esperança e possa acabar em nova frustração.
Ou seja, essa cena fala muito mais do homem de hoje, né? De nós que vivemos no dia de hoje. Vivemos uma cultura que só acredita naquilo que pode ser comprovado. Muitos dizem, se Deus me der um sinal, então eu vou acreditar. Eu vou acreditar só quando ver o sinal. Outros condicionam a fé às circunstâncias. Se minha oração for atendida, continuarei acreditando. Mas a fé cristã, né, não nasce da evidência, nasce do encontro. Isso aqui é fantástico. A fé não nasce na evidência, mas nasce do encontro. E um detalhe chama a atenção, né? O Evangelho diz, Tomé não estava com a comunidade quando Jesus apareceu pela primeira vez. Ou seja, os padres da igreja veem aqui, né, um ensinamento precioso. E São Gregório Magno ele comenta, né, Tomé, ausente da assembleia dos irmãos, perdeu a primeira manifestação do Senhor. Separado da comunidade, perdeu também a alegria da fé. Ou seja, é uma realidade muito atual, não é? Quantas pessoas dizem amar Jesus, mas se afastam da igreja, da Eucaristia, da comunidade? A experiência de Tomé nos ensina que no seio da igreja reunida, que o ressuscitado continua a manifestar-se. 8 dias depois, exatamente no ritmo do domingo cristão, Tomé está novamente com os discípulos. As portas continuam fechadas, mas Cristo entra. Nada pode impedir a presença do ressuscitado. Antes de corrigir Tomé, Jesus oferece aquilo que todos necessitam. A paz esteja convosco. Então, veja bem, né? Antes de Jesus chegar e falar, Tomé, faz isso, Tomé, olha aqui, não. Jesus, ele, a paz esteja convosco. Então, quando você chegar numa casa, chegar num ambiente, né, diga isso. A paz esteja convosco, a paz esteja nessa família, a paz esteja nesse local, né? A paz de Cristo não é a ausência de problemas, lembre disso, né? Mas é a certeza de que Ele venceu a morte. Depois, Jesus faz algo extraordinário, né? Repete exatamente as palavras que Tomé havia pronunciado na sua ausência. Isso significa que Cristo conhecia suas dúvidas, suas lágrimas, seus pensamentos, como conhece também o nosso. Também hoje Ele conhece, né, cada um de nós. Conhece as perguntas que nunca fazemos em voz alta, conhece as feridas escondidas, conhece os pecados que carregamos em silêncio e não nos humilha por isso. Jesus não humilha a cada um de nós, não é de pontar o dedo, você... Não. Ao encontro Tomé, com infinita delicadeza, não seja incrédulo, Tomé, mas fiel. Jesus não condena quem busca sinceramente a verdade. Ele transforma a dúvida em caminho de amadurecimento. Santo Agostinho vai nos dizer, a dúvida de Tomé foi a mais útil para a nossa fé do que a fé imediata dos outros discípulos, porque, ao tocar o Senhor, fortaleceu a fé de toda a igreja. Tomé toca as chagas. As mesmas feridas da paixão permanecem glorificadas no corpo ressuscitado. E São Leão Magno nos ensina que Cristo conservou as chagas não por necessidades, mas para que fossem testemunho permanente de sua paixão redentora e fonte de confiança para nós pecadores. Né? As chagas não desapareceram, né? Mas pelas chagas visíveis trouxe novamente a fé. Então acontece um ponto culminante do Evangelho quando Tomé exclama, meu Senhor e meu Deus. Repita você também, meu Senhor e meu Deus. Repetimos juntos, meu Senhor e meu Deus. É a profissão de fé em alta, a do ponto mais culminante de todo esse Evangelho. No início, João dizia, o Verbo era Deus. E agora essa verdade sai da boca do próprio discípulo.
Tomé reconhece não apenas o Mestre ressuscitado, mas o próprio Deus feito homem, meu Senhor e meu Deus. O Catecismo da Igreja Católica, número 448, afirma que chamar Jesus de Senhor é reconhecer sua divindade. A profissão de Tomé tornou-se uma das mais belas expressões de fé e continua ecoando na liturgia da Igreja. Por isso que muitos dos santos repetiam essas palavras durante a elevação da hóstia do cálice. Durante muitos anos se repetia: meu Senhor, meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Ao contemplar Jesus presente na Eucaristia, dizia em silêncio: meu Senhor e meu Deus. Mas também somos convidados a renovar essa profissão de fé diante do Santíssimo Sacramento. E por fim, Jesus dirige não apenas a Tomé, mas a todos: felizes os que creram sem terem visto. É interessante nós percebemos, Jesus vai falar assim: Tomé, você acreditou porque me viu. Mas felizes, bem-aventurados serão aqueles que vão acreditar sem terem visto. E quem são esses? Somos nós. Continuamos acreditando que o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Essa bem-aventurança atravessa os séculos e alcança cada um de nós. Olha o tempo, 2000 anos depois. Essa voz, essa profissão de fé continua ecoando nos nossos corações. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Não vimos Jesus caminhar pelas estradas da Galileia, é verdade. Não tocamos suas chagas, mas encontramos o ressuscitar na palavra proclamada, na Eucaristia, nos sacramentos, nas comunidades e dos que mais precisam. No documento do Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, número 5, Dei Verbum vai nos dizer: a Deus que se revela deve-se prestar a obediência da fé. Crer é confiar naquele que jamais engana. Celebrar São Tomé é compreender que Deus não rejeita quem luta para acreditar. Ele acolhe nossas fragilidades e conduz a nossa inteligência e o nosso coração à plenitude da fé. Amados, quantas vezes nós também, diante das dificuldades, diante dos desafios, nós ficamos às vezes nos perguntando: será que Deus está aqui? Ele ressuscitou e está comigo, caminhando? Nos questionamos muitas vezes. Diante de uma enfermidade, nos perguntamos: onde está Deus que aconteceu essa enfermidade? Ou diante da perda de um ente querido: mas onde está Deus que tirou fulano de nós? Nós devemos, como São Tomé, meu Senhor e meu Deus. Bem-aventurado, feliz somos cada um de nós, porque crê sem ter visto. Nós temos um Deus presente na Eucaristia, que se faz presente todos os dias. E nós somos convidados a contemplar esse Deus. E, assim como São Tomé, dizer: meu Senhor e meu Deus. Amado irmão, amada irmã, viemos de encontro pedindo ao Senhor que renove nossa fé, nos fortaleça, nos encoraje. Peçamos a graça de repetir todos os dias, especialmente diante da Eucaristia. Quantas vezes não compreendemos, vamos participar da missa, participamos da liturgia da palavra, onde ouvimos a palavra de Deus, contemplamos a liturgia eucarística, onde temos a consagração do corpo e do sangue do Senhor. E muitas vezes nós duvidamos: será que é, de fato, esse Jesus, Deus que ressuscitou, está aí presente nessa Eucaristia? A aparência é pão, vinho, o gosto é pão, é vinho, mas há uma transubstanciação que se torna o corpo e o sangue de Cristo. Quando ele disse para os apóstolos: fazei isto em memória de mim. É as mãos do sacerdote
por aquelas mãos que vem o Cristo se faz presente no altar. Mas não só as mãos do sacerdote. Precisa haver obra e graça também do Espírito Santo. Porque nós não somos milagreiros. Fazer acontecer, não. A gente faz com persona Christi, mas é obra e graça do Espírito Santo. Assim como Maria gerou Jesus no seu ventre, por obra e graça do Espírito Santo, o sacerdote traz o Cristo na Eucaristia, por obra e graça do Espírito Santo. Mas será? Como que isso pode acontecer? Mistério da nossa fé. Por isso, amado, amada, peça cada dia essa graça de pedir ao Senhor: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Não se deixe perder essa fé, esse entusiasmo, essa coragem, pelas dificuldades que nós enfrentamos. Às vezes deixamos de participar da comunidade, porque o outro nos tratou mal, o outro falou algo que me machucou, me feriu. Tenhamos uma fé madura, uma fé consciente, que eu estou indo porque Deus me chamou e me amou primeiro. Por isso, peçamos hoje a graça de repetir também: meu Senhor e meu Deus. E que mesmo sem ver com os olhos do corpo, possamos reconhecer Cristo com os olhos da fé, vivendo como verdadeiros discípulos, missionários, evangelizadores, porque nós temos o nosso Deus presente na Eucaristia. O Senhor seja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Que você tenha um abençoado final de semana, que o Senhor possa estar presente. Participe da celebração eucarística, sábado, no domingo, e fortaleça a sua fé. Amém.